Olá, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida, para toda a sua família. Você está assistindo o programa Leitura Diária, um programa que é patrocinado pela Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em São Mateus e é vinculado à nossa Escola Bíblica Dominical. É muito bom saber que você está conosco, é muito bom saber que Deus reservou este momento, este meio de comunicação, para que nós, você e eu, pudéssemos estudar, refletir sobre a Palavra de Deus. Queridos, hoje é sábado, dia 4 de abril, estamos, portanto, no finalzinho, da primeira semana do nosso segundo trimestre. Lembrando que o nosso segundo trimestre começou na segunda-feira passada, nós estamos refletindo nesta lição desde segunda-feira passada, embora não tivéssemos apresentado nenhum dos programas até então, mas isso não quer dizer que você não tenha lido a sua lição, isso não quer dizer que nós não tenhamos refletido sobre a lição. O fato é que hoje é o último dia da primeira semana do segundo trimestre de 2014. E amanhã, na lição, amanhã dia 5, estaremos aqui na nossa igreja, nos reunindo em torno da primeira lição do segundo trimestre de 2015, tá? 2015. O tema do nosso trimestre é Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Então, nós vamos ver aqui, através desse estudo sistemático que nós vamos fazer durante esse trimestre, você vê aí a capa da revista, uma coroa, a coroa de espinho, simbolizando um dos símbolos do sacrifício de Jesus em prol da conversão, da salvação da humanidade. E esta lição vai falar sobre Jesus Cristo, ou seja, a vida de Jesus Cristo à luz do Evangelho de Lucas. Nós vamos dissecar, pela visão do apóstolo de Lucas, do Evangelho de Lucas, nós vamos dissecar essa história que foi real, Nós vamos ver que durante a nossa lição, amanhã, você aqui estiver, nós vamos ver que a história, ela busca desmerecer a Bíblia Sagrada em todas as suas, em todas as circunstâncias, seja em livros poéticos, em livros históricos, seja nos evangelhos, em qualquer lugar da Bíblia Sagrada, a gente observa que o mundo tenta tirar qualquer veracidade bíblica na qual acreditamos. Você, eu, nós acreditamos piamente no que a palavra de Deus nos ensina. Então veio Lucas com um perfil diferente de Marcos, com um perfil diferente de Mateus e com um perfil totalmente diferente também de João. Então ele traz um evangelho, Lucas é um dos 4 evangelhos, aqui ele é considerado como o terceiro evangelho, mas é um dos 4 evangelhos, fazendo com ele o quarteto, o quarteto sinóticos, dos evangelhos sinóticos. Temos aí Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós temos aí Lucas, pelo seu perfil diferenciado. Nós vamos dizer para você por que o perfil diferenciado. E tudo que Lucas disse a respeito da história de Jesus, embora ele não tivesse sido testemunha ocular do ministério de Jesus na terra, ele não foi diferente de João, por exemplo,
João chegou até a batizar Jesus Cristo, né? Mas Lucas não. Lucas não foi acompanhante, não foi discípulo. Lucas não viu o testemunho, não viu o ministério de Jesus Cristo. Mas ele, pelo seu perfil diferenciado, trouxe informações que, embora esteja em harmonia com os outros evangelhos, você pode observar que o que tem no evangelho, na maioria das vezes tem no outro, e não entra em dissonância, ou seja, não entra em conflito, são harmônicos entre si. E os quatro escreveram os evangelhos sem saber um do outro. Ah, você escreveu aquela parte? Não. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo era o encarregado de fazer com que a harmonia prevalecesse diante daquilo que era escrito. Seja sobre a igreja, seja sobre Jesus Cristo, ou até mesmo um fato histórico. Tá certo? Eu quero começar a nossa lição de hoje, né? Lendo a conclusão. Quero ler a conclusão, porque a conclusão, ela nos dá uma introdução naquilo que queremos, naquilo que nós vamos estudar durante o programa de hoje e o programa de amanhã. Diz bem assim, a conclusão. Ironicamente, a conclusão vai ser a introdução do nosso trabalho de hoje. Olha só, o terceiro evangelho é considerado a coroa do evangelho sinóticos. Enquanto o evangelho de Mateus enfoca a realeza do Messias e Marcos o poder do Messias, Lucas enfatiza o amor de Deus. Lucas é o evangelho do homem perfeito, da alegria, da misericórdia, do perdão, da oração, dos pobres e necessitados e do poder e da força do Espírito Santo. Lucas é, portanto, o evangelho do crente que quer conhecer melhor o seu Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Não que estejamos desmerecendo os outros evangelhos, né? Como nós podemos ver aqui, cada um tem uma característica diferente, em cima do seu foco. Mas quando a gente observa a riqueza de detalhes, aquilo que é relatado, aquilo que é registrado por Lucas, e que pode ser confrontado através de pesquisa, através de comprovações, nós chegamos à conclusão, juntamente com o nosso comentarista, que para aqueles que querem conhecer Cristo, para aqueles que querem conhecer o propósito de salvação traçado desde a eternidade passada, não só para os judeus, mas para toda a humanidade, para quem quer saber disso, tenhamos que ler o livro de Lucas. Tá certo? É aqui que nós encontramos. Por quê? A característica, né? Do homem perfeito, traçando Jesus como homem. Você observa que Lucas, ele fala o filho do homem, né? Chamando Jesus de homem, em torno de 20 vezes, 27 vezes, se não me falha a memória, né? E ele ele chama Jesus do Filho do Homem, mas trazendo para essa expressão a perfeição de Jesus Cristo como homem. Mas também ele fala da alegria, né? O Evangelho de Lucas fala da alegria, da misericórdia, do perdão, da oração, dos pobres e necessitados, e do poder e da força do Espírito Santo. Tudo isso é trazido aqui no livro de Lucas. Se a gente analisar direitinho, se a Bíblia tivesse uma outra organização literária, ela poderia ter, por exemplo, a organização seguinte: primeiro Evangelho de Lucas e segundo Evangelho de Lucas. Por quê? O livro de Lucas foi escrito por Lucas, embora muitas pessoas ainda contestam. E o livro de Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Mas o título, né, até o capítulo 10, se eu não me engano, ele participa como testemunha ocular, como parte integrante daquilo que ele está escrevendo, né? Ele aplica a primeira pessoa do plural
para dizer aquilo que ele estava dizendo em forma de palavras escritas, né? E aí, a partir do capítulo 10, ele já não faz parte dos episódios, daquilo que ele está contando. Então, nós observamos que Lucas escreveu tanto o livro que leva o seu nome, mas também escreveu o livro de Atos. O nosso texto áureo, ele está escrevendo essa lição de hoje, né, no sábado, é a nossa primeira lição do trimestre. Vamos fazer apenas um apanhado geral, tá certo? Nos próximos programas apresentados aqui no programa Leitura Diária, você vai ver que nós vamos detalhar algumas coisas mais a respeito do livro de Lucas, tá certo? Mas o nosso texto áureo está em Lucas capítulo 1, versículo 4, que nos diz: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Lucas escreve esse evangelho baseado em pesquisas. Ele começa a investigar. Lucas era médico, por isso que o tema aqui chama de médico amado. Lucas, por ofício, por profissão, ele era médico. Mas ele era também pesquisador. Então ele saía pesquisando. Se você olhar lá, no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, você vai ver que ele questionava, ele perguntava, ele investigava também a vida daquelas pessoas que viveram na época de Jesus. Porque o livro de Lucas foi escrito aproximadamente 60 anos depois da subida de Cristo, né? Então você observa que quando Lucas começou a fazer a investigação do episódio, do fenômeno Jesus Cristo aqui na terra, na Palestina, ele começou a buscar informações até mesmo por pessoas que haviam vivido com Cristo. Vamos ler aqui, primeiro capítulo, né? Apenas alguns versículos do capítulo 1, que ele escreve esse evangelho utilizando o grego para uma pessoa renomada, né? Uma pessoa de conhecido caráter, né? Ele escreve essas coisas, mas ele fala assim, ó, eu busquei essas informações até mesmo pessoas que viveram junto com ele. Olha só, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Aí o versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, ele sabia que aquilo que ele estava escrevendo não era novidade, aquilo estava sendo propagado, só que ele buscou ir mais a fundo. Então ele começou a pesquisar, começou a investigar, começou a ir atrás das informações, e ele estava escrevendo isso para um gentio, para uma pessoa, que é Teófilo, que ele chama de excelentíssimo. A Bíblia não registra quem era esse Teófilo, pelo menos nesse fato aqui, não detalha a sua posição social, mas concluímos com essa expressão de excelentíssimo, que se trata de uma pessoa de índole renomada, requintado, de uma pessoa de alta posição social. Não sabemos exatamente qual é essa posição, ok? Então ele escreve isso e fala assim, olha, tudo isso que eu estou fazendo, eu estou buscando também informação por pessoas que viveram na época desde o princípio e se tornaram ministros da palavra. Então, o Evangelho de Lucas foi um evangelho escrito a partir de investigações, porém, foi investigado pessoas que se envolveram de forma direta e objetiva com o próprio mestre, aquele que veio trazer o reino de Deus aqui na terra, tá certo? Lembrando que o livro de Lucas, ele não foi escrito muitos anos depois, né? Ele foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Então, quando ele escreveu, existia ainda alguns apóstolos vivos, talvez, não sei quantos, mas bastante. Considerando que o livro, o Evangelho, a Epístola de João também foi escrito
entre 63 e 64 depois de Cristo. Ok? Então é isso daí. A nossa verdade prática nos diz: o cristão possui uma fé divinamente revelada e historicamente bem fundamentada. Olha que interessante. Você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz, desenfeitou-se da sua glória, deixou a sua glória, desceu a essa baixa terra e morreu morte de cruz para salvação da humanidade? Sim, acredito. Você viu isso? Não, não vi. Só que, quando nós acreditamos que isso é verdade, nós estamos dizendo assim: a nossa fé, ela é divinamente revelada. Essa não é uma fé natural, é uma fé até mesmo dom, a fé salvífica, né? Não vou dizer uma fé sobrenatural, mas uma fé salvífica. É naquilo que você acredita que reside o fundamento da sua salvação. Então, nós acreditamos que Jesus Cristo desenvolveu todo o processo de salvação, acreditamos piamente nisso, só que, além da nossa fé ter sido divinamente revelada por Deus, a nossa fé, ela tem um fundamento histórico. Por que isso? Porque Lucas, um investigador, um historiador, um pesquisador, comprovou: olha, existiu na Palestina um homem chamado Jesus que curou os enfermos, e aí ele começa a relatar aqui no seu evangelho. Curou os enfermos, libertou os cativos, né? Trouxe vista aos cegos, propôs refrigério àqueles que estavam oprimidos, formou discípulos, e após a sua subida, após o seu desaparecimento, os seus discípulos deram prosseguimento ao processo de salvação, que é o reino de Deus. Então, o Evangelho de Lucas, ele funciona como o nosso fundamento comprobatório, né? A nossa fundamentação. Agora, por que você acredita em Jesus Cristo? Porque o Evangelho de Lucas, embora ele tivesse, ele é um evangelho de investigação, foi escrito a partir de investigações, de pesquisa, né, de consulta, de investigações de uma forma geral. Não, é verdade isso. E tudo que Lucas pesquisou e anotou, registrou, tudo isso pode ser provado. É o que a nossa lição, ela nos diz, que tudo aquilo que Lucas levantou foi devidamente comprovado. Ok? Porque ele era um investigador da época. Embora ele tinha a sua profissão como médico, mas ele investigava, ele buscava as informações. A nossa leitura bíblica diária de hoje já está registrada em Lucas capítulo 4, versículo 18, que nos diz o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Vamos ler o versículo 15. O primeiro sermão na cidade natal, né? O Evangelho de Lucas, o Lucas, né? Dizendo sobre isso. Aí ele estava, aí ele começava a escrever. Ele ouvindo as pessoas contando para ele, e ele escrevia. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ora, quem escreveu isso? Isaías, em uma das suas partes proféticas e messiânicas, né? Palavras proféticas e messiânicas. Isaías escreveu, mas ele não estava dizendo isso dele, de si próprio. Ele estava dizendo de uma pessoa que iria ser essa pessoa, né? O Espírito, poderia dizer que o Espírito de Deus está sobre mim. Então Jesus Cristo chega na sinagoga, abre o livro e começa a ler em cima de Isaías exatamente. Coincidência? Não, não é coincidência. Era Deus
trabalhando, fazendo de forma providencial, para que todos aqueles que estavam na sinagoga assistindo, ouvindo a Cristo, entendessem que ele era o enviado de Deus. E o apóstolo, e Lucas registrou isso no seu evangelho. Ele estava lá no dia? Lucas não estava na sinagoga, mas ele sabe que um dia, esse Jesus, de quem ele estava escrevendo, chegou em Nazaré, na sua cidade, na sinagoga que tinha lá, e leu exatamente em cima disso. Aí quando você vai ver lá em Isaías, essa passagem de Isaías falando sobre isso, ele estava se referindo a uma profecia messiânica. Amém? O Evangelho de Lucas, ele nos traz fundamentações, ok? A nossa lição de amanhã, ela vai estar recheada de informações, como sempre, né? A gente fala isso aqui sempre, mas todas as nossas lições têm muitas informações para a gente. Vai falar de Lucas como o terceiro evangelho, né? Vai falar que a autoria do livro de Lucas era de Lucas, ou Lucas era o autor desse livro, como o médico amado. Lucas, ele se preocupa, a obra que Lucas traz, registrando, ele escreve o livro de Lucas, foi aquilo que eu disse no início, ele escreveu o livro de Lucas como a primeira parte da sua obra e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos como a segunda parte da sua obra. Nós arriscaríamos dizer que a Bíblia tem primeiro Lucas e segundo Lucas, exatamente por causa de Lucas, que leva o nome de Lucas, o Evangelho, né, que leva o nome do autor do Evangelho, e também Atos dos Apóstolos. O destinatário dos originais. Lucas escreveu esse Evangelho em grego, e esse Evangelho foi destinado a um gentio, a uma pessoa que não era do seio dos judeus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer piamente, verdadeiramente, que a salvação, ela não veio somente para os judeus. O fato de Lucas escrever em grego para um gentio remete a essa reflexão. O evangelho e a salvação é para todos. O segundo tópico, fundamentos e historicidade da fé cristã. O cristianismo no seu contexto histórico. Então nós estamos vendo aqui Lucas relatando tudo isso e vendo que o nosso fundamento histórico, as nossas fundamentações, os nossos argumentos estão baseados em fatos reais, em fatos concretos. Discipulado através dos fatos, né? Como que você vai discipular somente com história da carochinha, com coisas que pessoas inventaram? Não, aqui são fatos, fatos reais, fatos verídicos. E Lucas, no seu evangelho, traz isso para o seu leitor. A universalidade da salvação diz respeito ao objetivo de Lucas em escrever um evangelho baseando, tendo Jesus Cristo, a história de Cristo, a sua caminhada aqui na terra para todos, não somente para os judeus. Queridos, nós vamos parar por aqui, porque o nosso tempo já acabou, mas amanhã, no nosso programa Leitura Diária, na nossa escola bíblica dominical, nós teremos um tempo considerável para falar e ler mais a respeito do assunto de Jesus Cristo, relatado por Evangelho de Lucas, ok? Então, a nossa lição do trimestre, Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. E a nossa lição, nosso tema da lição de amanhã, o Evangelho segundo Lucas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Feche seus olhos e ore conosco. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por esta oportunidade. Graças te damos pela tua semana, por essa semana abençoada, Senhor, por esse trimestre que se inicia. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações. Que possamos, Senhor, na medida da tua infinita misericórdia, conhecer a ti mais e mais. Pai, abra os nossos entendimentos, abra os nossos olhos, envia a tua palavra aos nossos corações, aquilo que precisamos aprender. Nós te suplicamos, te agradecemos por essa semana. Nos dê um restante de final de semana abençoado, debaixo das suas fortes e potentes mãos. Esse é o nosso pedido,
e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao final do nosso programa. Nós queremos agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho, marcando com você mais um encontro amanhã aqui na Escola Bíblica Dominical. Aguardamos você aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Tenha um excelente final de semana. Que Deus em Cristo vos abençoe.